Romanos capítulo 8, versos 1 ao 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versos 1 ao 17. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida por estarmos unidas com Cristo Jesus, livrou vocês da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vivem o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, minhas irmãs, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aquelas que são guiadas pelo Espírito de Deus são filhas de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravas e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhas de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhas de Deus. Nós somos suas filhas e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque
se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Esta carta aos Romanos, ela foi escrita por Tércio, mas a sua autoria é atribuída ao apóstolo Paulo. De todas as cartas que Paulo escreveu, e não são poucas, a endereçada aos Romanos é a que contém a maior exposição de Paulo, um desnude de seus pensamentos, da sua visão sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, um sujeito extremamente culto, intelectual, apresenta um resumo da Bíblia e da história humana. Trata-se de uma aplicação prática do Evangelho de Jesus Cristo na visão de Paulo. Dos capítulos 1 ao 5, até o versículo 21, do capítulo 5, nós temos saudações de Paulo, introdução pessoal, a justiça de Deus para judeus e gentios, a pecaminosidade universal da humanidade e a justiça de Deus para a justificação. Dos capítulos 9 ao 16, ele explica o que seria Deus demonstrando sua justiça em relação às pessoas judias e gentias. A justiça de Deus compreendida e expressa na vida do seu povo, e conclui a carta explicando os planos de Paulo. Note que eu pulei alguns capítulos, e isso eu fiz propositadamente, em razão do capítulo 8, que nós acabamos de ler, que é base para o sermão de hoje, fazer parte do conjunto dos capítulos nos quais Paulo demonstra, irmão Juventino, que a graça reina através da justiça de Deus. São eles os capítulos 6, 7 e 8. De início, no capítulo 6, Paulo sustenta que a pessoa salva morreu com Cristo e com ele ressuscitou para, salva do pecado, viver uma nova vida. Neste caso, e em razão disso, a graça de Deus não permite que a pessoa salva continue a viver uma vida no pecado. O ápice do capítulo é a declaração no versículo 23 de que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. No capítulo 7, vemos a pedagogia da lei, a educação, o ensino, a orientação, a instrução da lei. Aprendemos que a lei condena o pecador e que o propósito dela não é levar a pessoa à obediência aos princípios de Deus, mas revelar a desobediência incrustada na pessoa. A lei chega ao ponto, pastora Ruth, de provocar, olha só, as paixões pecaminosas do coração humano. Então a lei, ela serve como uma pedagogia, revela outra lei, que é esta: a pessoa pecará de fato, não tem escapatória. Com isso, a lei nos ensina do nosso pecado. Paulo explica, e é por essa outra lei que mesmo quando se quer obedecer, a gente se vê pecando. A nossa própria carne, o corpo humano é perverso e por consequência nos torna miseráveis. E conclui que a única maneira da pessoa se livrar dessa lei do pecado, do corpo desta morte, não é? Ele chega a exclamar: quem me livrará do corpo desta morte? É por meio de outra lei, a lei do Espírito e da vida, introduzida por Jesus Cristo. Assim, Paulo conclui no capítulo 8 que agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas crentes, aquelas que estão unidas com Cristo Jesus,
pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidas com Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. E mais que isso, a pessoa crente, tendo o Espírito Santo, é filha de Deus e co-herdeira de Cristo. A glória de Deus nela haverá de ser revelada e será muito maior, além da sua imaginação. E que o Espírito Santo, que na pessoa habita, a ajuda nas suas orações e até intercede por ela. Por fim, a pessoa cristã pode saber que é eterna a vontade de Deus conformá-la à imagem de Jesus Cristo, a tornando vencedora, e nada, exatamente nada, irmã Enísia, separa a pessoa que ama a Deus, a pessoa cristã, do amor do Senhor nosso Deus. Portanto, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidas com Cristo Jesus, livrou a mim, livrou você da lei do pecado e da morte.